E a bruxa está solta, né? O Wendel, que nem aqui tá ainda, vai chegar no meio do ano, se machuca no jogo do Zenit, sai de campo com lesão na coxa e vai ficar de fora dos próximos últimos jogos aí. A temporada de mais 3 jogos do Campeonato Russo e 1 da Copa da Rússia. Tá complicado. Isso e muito mais já. Tem Globo Esporte, Papo de Craque, Donos da Bola Rio, SBT Esporte Rio, muito mais. Vamos assistir aqui, vamos reagir depois. A gente volta pra conversar. Amanhã o Botafogo pega o Carabobo. Na Venezuela, jogo de Libertadores. O Botafogo tá em terceiro no grupo, né? Tem que vencer. Juliano Lima, informações do Botafogo pra gente, pra esse jogo tão importante. Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, ontem o Botafogo chegou na cidade de Valência, na Venezuela. Amanhã, como você disse, o time enfrenta o Carabobo pela Libertadores. A novidade é a volta do volante Gregory. Ele que estava suspenso pelo Campeonato Brasileiro, viajou com a equipe e deve ser titular amanhã contra o Carabobo. Fica uma dúvida quem vai substituir o Savarino. O Savarino teve uma lesão na coxa direita contra o capital do Distrito Federal pela Copa do Brasil na semana passada. E a tendência é de que o Patrick de Paula seja posicionado ali, né, titular dessa equipe pelo lado esquerdo, como foi no jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador, no último sábado. O Botafogo perdeu por 1-0, gol do Cauli. Vale lembrar que o Matheus Martins está machucado, o Santiago Rodrigues está machucado, então por isso o Patrick de Paula deve ser titular nessa posição. E como você falou, o Botafogo tem apenas 3 pontos na Libertadores, 3 pontos no Grupo A, e aí depois vai ter 2 partidas aqui no Newton Santos para tentar recuperar no grupo. Enfim, missão difícil para o Botafogo, Escobar. Juliano Lima, se tem notícia, ele tá em cima. Um grande abraço pra você, meu irmão. Fogão na tela aí pra gente ver. Cadê? Olha lá, na tela aí, Bigode. É um time muito desfigurado, GV. Quando você não tem o Savarino, você não tem o Alexander Barbosa, é difícil. O Matheus Martins, que por mais que não possa não ser esse cara que define jogo, é um cara que é importante, entra praticamente em todos os jogos. O Gregory também não jogou. E aí você perde muito no meio-campo, né? Você não tem o cara que é o marcador, o maior marcador, que também faz parte da saída de bola do time. Você não tem o Savarino para você servir os seus atacantes. Então é um jogo que é delicado. E o que me preocupa é o fato de que amanhã, contra o Carabobo, o Renato Paiva também não vai ter esses 3 jogadores. Então, assim, você precisa encontrar uma alternativa para você pontuar. O time do Carabobo é muito ruim, E a obrigação do Botafogo amanhã é ganhar o jogo. É muito ruim o time do Botafogo. E a gente viu que o Botafogo é muito bom. O Renato Paiva tentou, de alguma forma, organizar, hora com o Nilton jogando como terceiro zagueiro, hora como lateral direito, adiantando o Vitinho. Só que o Botafogo não conseguiu. O Bahia também é uma boa equipe, né? Muito bem organizado. Cara, 5 vitórias seguidas. Esse menino aí é fenômeno. Pulga, caramba, GV. Esse tapa aí fundo. Toda hora ele trazia um cara por 1 contra 1. E é difícil marcar o menino. Por isso que é Pulga. Porque a Pulga ele faz o quê? Ele saltitante. É isso. Bigodeira, amanhã a gente tá junto falando muito do Botafogo que enfrenta o Carabobo. Fernandão, vamos que vamos. Beijo pra você. Chegou a minha vez agora. Você não falou que gostava da Bahia? Eu gosto, mas depende do momento, né, Vinícius? Do sábado eu não gostei, não. Eu não vou falar muito não, que sábado eu pego o Bahia. Então É você? Sábado eu pego. E eles estão embalados. Eric Pulga. Tá com a pulga atrás da orelha aqui? Tu foi bem nessa. Meu Deus. Tu foi bem. Cara, mas que garoto, né? Aqui a pulguinha. Garoto, cara. Mas aqui, eu xinguei tanto esse A garoto. pulguinha aqui, ó. Foca aqui na pulguinha. No fogão? Foca aqui na pulguinha. Pode olhar aqui, vê, ó. Ó o pontinho preto aqui, a pulguinha. Olha lá! É o Pulga. Pedroso foi bem, jogada do gol. Jogador do Bahia. Eric Pulga. Sabe o que fazia lá no Ceará pra ele? Inspirado aqui no nosso Chiquinho Soares? Ah, é? Eric! É verdade, assim. Venha baiano, pra minha amiga venha Thaís. baiano. E gol do Cauli, Venha né? baiano. O Botafogo Venha queria. baiano. Aí, Pedro, vamos voltar de acarajé agora. Para, Venê! O Bahia ganhou fora de casa. Aí teve um vermelho pro John que eu falei, meu Deus do céu. Aí depois cancelou o vermelho. Ai, graças a... Que confusão, Rodolfo. O Botafogo teve trabalho logo no início e John evitou o primeiro gol do Bahia. A resposta do alvinegro foi em cruzamento de Vitinho que Marcos Felipe afastou. Mas o tricolor baiano era melhor. Eric Pulga fez uma bela jogada, passou por 2 marcadores, foi pra cima e tocou para Cauli abrir o placar na Fonte Nova. 1-0.
O alvinegro voltou a sofrer no setor de criação. Mastriani levou perigo em chute por cima do gol. O segundo tempo foi de mais domínio do Bahia, que chegou a marcar mais um que foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Na melhor chance do Bota, Mastriani deixou Arthur na cara do gol e Marcos Felipe salvou com o pé direito. Igor Jesus também levou perigo, mas o goleiro do Bahia fez mais uma defesaça. Já no fim, o time da casa teve mais uma grande chance com Jean Lucas, que ficou na cara de John e obrigou o goleiro botafoguense a tocar com a mão na bola fora da área. Ele chegou a ser expulso, mas após revisão do VAR, recebeu apenas o amarelo. Na cobrança da falta, John e a trave evitaram o segundo do Bahia. Mas já não dava tempo para mais nada. Final, Bahia 1, Botafogo 0. Voltou bem. Que trairagem, cara. Olha, vamos lá. Eu não acho que o Botafogo jogou mal, tá? E a gente tá. Eu sempre falo aqui do adversário. A gente não pode esquecer que do outro lado tem um adversário. O Bahia tá muito bem treinado, o Bahia é muito qualificado, tem pé. Esse moleque, o que eu xinguei esse Pulga o jogo inteiro. Que garoto moniado, que a minha avó não gosta que eu fale essa palavra. Sabe aquela moniada? Endiabrado. Meu Deus do céu, o moleque subia lá que ninguém segurava o garoto. Vinha tentando parar o Venê, o menino não para. O garoto é muita qualidade, o garoto que veio do Ceará. Inclusive o gol começa a jogada com ele. O Botafogo não joga mal, o Arthur perdeu um gol, assim, teve boas chances. Uma chuva que dá uma atrapalhadinha pra todo mundo no espetáculo, né? Então, assim, poderia ter sido 1x0 Botafogo, 1x0 Bahia, 1x1. Não teria sido injusto pra nenhum dos lados. O Botafogo não fez uma partida ruim. Mas, ô Lucas Pedrosa, é a máxima do futebol e nessa temporada eu tô falando isso. Você a cada jogo é como ganhar um título, porque os adversários estão cada vez mais difíceis. Então, assim, não tem jogo mais fácil pra ninguém. Essa temporada está insuportável, Lucas Pedrosa. Muito complicado, ainda mais com o que é o Bahia nessa temporada. Um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com várias peças individuais qualificadíssimas. Esse garoto que foi contratado junto ao Ceará é um negócio, assim, assustador. A jogada que ele fez me lembrou o fenômeno mundial que hoje vem, que é o do Yamal, que é o tipo de jogada que você tira 3 jogadores e aí é aquilo que a gente sempre fala. O atleta que tem a capacidade de decidir um jogo no lance, ele é o diferencial. Porque no final das contas foi 1x0 Bahia com a jogadaça do Eric Pulga. Verdade. Claro que a jogada começa bonito também. O Caio Alexandre dá um lençol, o Bahia sai jogando ali. Caio Alexandre dá um lençol, o Bahia sai jogando. Mas quem faz a jogada toda do gol, quem dá o gol pro Cauli é o Eric Pulga. Só que o Botafogo teve a chance do Arthur, teve a chance do Igor Jesus, que ele acaba driblando ali, batendo o Marcos Felipe, se eu não me engano, faz uma belíssima defesa. Então foi um jogo muito disputado, tô longe de achar que o Botafogo também fez uma partida de terra arrasada, muito pelo contrário. Ainda peca muito nessa finalização. O Mastriani, aos pouquinhos, ele vai se encontrando, mas também não fez ainda uma grande partida com a camisa do Botafogo. Patrick de Paula, para mim, é uma insistência, assim, bem difícil de entender nesse momento do Renato Paiva, mas são as peças que ele tem no campo, é esse lance aí que eu falei, ó, que foi uma belíssima jogada e aí o Marcos Felipe acaba agarrando. O Bahia teve essa chance aí que acabou culminando nesse amarelo do John, o Jean Lucas perde o gol e com certeza o Natan tiraria naquele momento ali. Eu acho que foi um resultado normal, Fernando, eu vou ser muito honesto. Pelo momento que as duas equipes vivem na temporada, o Bahia vive uma temporada melhor do que a do Botafogo, o Bahia é melhor treinado que o Botafogo, e o Bahia hoje, falando sobre 1 contra 11, é um time que tem mais qualidade do que o Botafogo. Até porque alguns jogadores do Botafogo que foram reforços não conseguiram ainda jogar o que eles sabem. Então, pra mim, o resultado normal, o Bahia foi merecedor dessa vitória. E esse foi um jogo sem uma peça que, pra mim, tem sido um personagem super importante, foi o Gregory. O Gregory estava suspenso nessa partida. A opção do Renato foi botar o Nilton, que eu falei, pra mim, foi a grande boa notícia na temporada aí, nesse Campeonato Carioca. O Nilton, que é um jogador com muita qualidade, mas eu, Fernanda, para esse jogo, escolheria o Danilo Barbosa, que é um jogador com extrema experiência. Eu acho que talvez seria o único retoque em relação às escolhas que o Renato fez para esse jogo, o Pedrosa, o Venê. E tem também a escolha do PK, mais uma vez, ele começando a jogar. O que você acha, o Venê Casagrande, em relação a esses 2 pontos? O PK começar e o Danilo não começar jogando. Você foi exatamente onde eu queria comentar, porque eu não começaria com o Nilton, embora seja um jogador promissor, um jovem que eu venho elogiando aqui, enfim, acho que o empréstimo dele ao Criciúma fez ele amadurecer,
pegar ritmo de jogo, mas eu começaria com o Danilo Barbosa, tendo em vista o histórico do Danilo com a camisa do Botafogo, e eu não entendo mais a insistência do Renato Paiva no Patrick de Paula, na função que ele vem escalando o Patrick de Paula. Muitos torcedores até brincam comigo assim nas ruas, falando assim, na verdade ele quer valorizar. Beleza, ele quer valorizar o jogador, a diretoria quer valorizar o jogador, coloca em outra posição, porque na verdade está desvalorizando o jogador, porque o Patrick de Paula, a gente vê a queda de rendimento dele, e assim, nem tem como criticar o Patrick de Paula, porque é uma função que não é a dele. Ele é segundo volante, ele poderia muito bem fazer a função do Gregory, por exemplo, jogar recuado, aí você bota um outro jogador para fazer a função que o Patrick de Paula fez. O próprio Newton faz. É isso, ou tem até mesmo o Cauê, tem outros jogadores à disposição que poderia fazer essa função. Exatamente, então assim, não tem nenhum problema ele fazer isso, mas ele insiste no Patrick de Paula nessa função que a gente já viu que não dá certo e não deu certo contra o Bahia. Concordo com você também que o Botafogo não fez um péssimo jogo, e é isso, é valorizar também o adversário. O Rogério Ceni vem fazendo um grande trabalho à frente do Bahia. Hoje, você perder para o Bahia não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. A gente viu o Bahia vencendo o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras. Então, assim, é um time que você tem que respeitar e ficar de olho no Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais, é Botafogo, Carabobo, Libertadores, já tá na Venezuela, já viajou o Botafogo, sem Barbosa, Bastos, Savarino, Matheus Martins e Santi Rodrigues, são as 5 baixas pro Botafogo. Vamos lá, reforço do Botafogo, o Wendel deixa jogo do Zenit com lesão na coxa. Técnico prevê a ausência nas partidas finais. Reforço do Botafogo para a janela do Supermundial, o volante Wendel precisou ser substituído no segundo tempo da vitória do Zenit sobre o Pari NN por 2-1 nesse domingo, 4/5, pelo Campeonato Russo, com lesão na coxa. Ali na coxa direita, né? O Wendel colocou a mão na parte de trás da coxa direita e saiu aos 12 minutos do segundo tempo, 3 minutos depois de ter dado uma assistência para o primeiro gol, marcado por Sobolev. Após a partida, o técnico do Zenit, Sergei Semak, afirmou que o Wendel deve perder os próximos jogos e que, aparentemente, a lesão não é simples. Putz, grilo, cara. A perda de um jogador assim é definitivamente um golpe para o nosso time. A saída do Claudinho e agora do Wendel, claro, enfraquecerão nossa zona central. Futebol é assim, não há nada que se possa fazer a respeito. Infelizmente, ele não poderá nos ajudar nas próximas partidas, devido ao tipo de lesão que sofreu. E a julgar pelo seu estado de saúde, creio que provavelmente não há muitas dúvidas sobre a natureza da lesão, disse Semak. O Zenit de Wendel segue a caça do líder Krasnodar, que está 4 pontos à frente. Faltam 3 jogos só para acabar o campeonato, né? Como diz ali no resto do texto. E o time de São Petersburgo ainda vai enfrentar o Dinamo Maklavka, dia 10, Rostov, 18, e o Armak Grozny, no último jogo, e a decisão da Copa da Rússia contra o CSKA Moscou, dia 14. Como eu falei, 4 jogos na Copa da Rússia, 1 jogo e 3 da Liga Russa. Então o Wendel meio que termina essa temporada agora, né? Acabou a temporada para ele. E o complicado é quanto tempo vai demorar para se recuperar. Porque dependendo da lesão, ele pode ficar tanto tempo fora que vai chegar no Mundial. Ou não chegue a tempo, né? Porque temos aí 1 mês e 10 dias para o Mundial começar. Ou não dê tempo dele chegar para o Mundial. Ou, se der tempo dele chegar, vai chegar sem ritmo de jogo, né? Porque tá voltando de lesão. Cara, infelizmente a bruxa está solta pro fogão esse ano. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, tá? Então antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos aqui em cima o Live Pix do canal, mande aí perguntas e questionamentos e reclamações no Live Pix, que nas lives eles entrarão aqui ao vivo com a gente. A sua voz, gravando áudio, ou a mensagem de texto, ou um texto lido por uma IA. A voz do Neymar, a voz do Silvio Santos, William Bonner, Bob Esponja, etc. Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram. E também temos ali em cima o nosso Pix do canal. Tá? Eu queria até agradecer a algumas pessoas que fizeram Pix pra gente nos últimos meses, né? A gente não tem costume aí de olhar muito aqui a conta do Pix, que é muito pouquinho que vai entrando, né? Então a gente olha de tempos em tempos.
Mas, pô, o pessoal deu uma moral legal. Vou aqui citar alguns nomes, né? Ó, o Alceu Bernardo Martinelli, o Ézio, o Carlos Alberto de Melo, o Fernando José Coutinho, o Adremiller Santos Lima, a Creuza Domingues, Gerson Viana de Oliveira, Adriano Marques Miranda, Risa Najib Abraão, Renato C. da Silva, né, o Nilberto de Santos, Kleber Augusto Prado, Lázaro Marques, Edinaldo Barbosa, Diego Cardoso Novaes, Fernando José Coutinho, Ari Alves Lima, Vanderlei Alves Peixoto, todos aí fizeram contribuições no nosso Pix, tá? Que é o rafoguense10@gmail.com, que também é o nosso e-mail para contato. Quiser aí fazer uma divulgação aqui no canal, um merchan, um jabá, virar patrocinador oficial aqui do canal, mande por lá uma mensagem que a gente troca uma ideia e firma uma parceria, tá? Ficamos por aqui, pessoal. Ó, próxima semana teremos novidades sobre um novo patrocinador. Quem for membro do canal vai ganhar descontos exclusivos em camisas de futebol, tá? Do Arsenal, Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Botafogo, né? Seleção brasileira e etc. Pô, aquele famoso pague 3, leve 4, descontos de 10, 20, 30%, frete grátis, camisas de primeira qualidade, tá? Então, pô, com R$3, com R$5 tu vai virar membro do canal e vai ter descontos absurdos de 10, 20, 30%, camisa de graça. Então, ó, aqui embaixo, seja membro, tá bom? Pessoal, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.